Olá, pessoal, boa noite. E aí, tudo bem com você? Como é que vocês estão, pessoal? E aí? Estavam sentindo muita falta de mim, da minha voz? Vocês estavam sentindo falta de mim, é? Bom, então assim, hoje sejam muito bem-vindos então a essa live. Eu queria agradecer a vocês que estão me acompanhando aí desde o início da jornada na semana passada. Foram 2 semanas bem intensas, né? Agora já deu para eu dar uma descansada, me dedicar aí 100% ao término aí dos últimos detalhes, né? Para o início do programa, que vai ser incrível, já vai começar agora no sábado. Então, assim, já deu para dar uma descansadinha, né, gente? Então, assim, eu tô muito feliz que tô tendo muitos feedbacks bons, que vocês estão aproveitando aí os conteúdos, aproveitando todas as informações. Inclusive, já tem pessoas falando que já estão colhendo alguns frutos aí, que estão pensando mais sobre a vida delas, pensando nas áreas da vida que não estão se dedicando o suficiente. Então, assim, pra mim tá sendo muito legal o feedback de vocês, o retorno e principalmente a transformação, porque todo mundo tá aprendendo, né? Vocês estão aprendendo, eu tô aprendendo, e pra mim tá muito legal. Então, assim, eu queria trazer aqui pra vocês uma informação que, assim, toda semana agora, então eu vou trazer uma live, tá? Ou com convidado, ou só comigo, sobre alguns assuntos aí que ficaram faltando na jornada, ou pra gente aprofundar mais algumas coisas. Então é muito importante que vocês compartilhem aí as coisas que vocês gostariam que eu falasse mais, né? Então, assim, teve algum assunto da jornada que eu acho que poderia aprofundar mais, ou algum outro assunto que ficou faltando, né? Então, que vocês acharem que pode ser importante, me escreve, que eu acho que vai ser bem bacana, tá bom, gente? E então, assim, eu fiz aquela enquete, né? Então, vocês votaram aí que as terças-feiras seriam um bom dia, no período da noite, então estamos aqui, né? Estamos aqui hoje fazendo, então, essa live pra vocês. E aí, uma outra coisa que eu queria que vocês pensassem sobre a jornada, que ela ainda tá disponível, viu, gente? Eu prometi pra vocês que ia deixar só até ontem, mas como outras pessoas falaram que não tinham conseguido assistir todas as lives, eu trouxe, então, deixei mais tempo. Só que tá disponível no canal do YouTube, tá? Então, quem quiser, só entrar lá no meu canal do YouTube, que tem uma série chamada Jornada Como Viver Bem. Então, e todas as lives já estão disponíveis, tá bom? Bom, então sem mais delongas, hoje eu convidei a minha amiga, a Ana Maria Desideri. Ela é nutricionista, né? Ela é nutricionista integrativa, então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é isso. Ela vai falar um pouco sobre como a nutrição integrativa age na nossa vida, né? Quais são os pilares. Acho que vocês vão gostar muito, gente, porque assim, quem nunca, por exemplo, foi na nutricionista e saiu de lá com o papel na mão, lá com uma dieta, e aí chegou em casa, super empolgado, começou a ver que aquilo ali era um plano impossível, e aí com uma semana desistiu, né? Acho que a maioria das pessoas já passaram por isso, eu inclusive já passei por isso, já tive essa experiência de sair com uma dieta pronta e não conseguir cumprir, via que aquilo ali não tinha nada a ver comigo, e aí acabei abandonando. Então a Ana vai falar um pouquinho sobre isso, sobre como que é o trabalho dela em relação à nutrição integrativa, e é o que eu também acredito, sabe? Eu acredito que isso tem que ser uma coisa bem em conjunto mesmo. Deixa eu ver se ela já entrou aqui. Vamos lá. A Ana já tá aqui, então vamos lá, já vou convidar ela de rolar e aproveitar aí todo o tempo que vocês tiverem para fazer as perguntas e para interagir aí com a gente, tá bom? Gente, não esquece, tá? Aqui, ó, tem a caixinha de perguntas, mandem a caixinha de perguntas por aqui, tá bom? Porque senão os comentários vão rolando e a gente não consegue acompanhar, então eu não quero perder nenhuma pergunta, tá bom? Deixa eu ver aqui. Ana, já tô te chamando. Você tá entrando? Aê! Tô aqui. E aí, entrou. Conseguiu. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Boa noite. Seja muito bem-vinda aí para minha audiência. Seja muito bem-vinda no meu Instagram. Obrigada por você ter aceitado o convite, tá bom? Porque eu sei que você é uma pessoa muito ocupada e cheia de atividades.
mas para mim foi muito legal, foi uma honra convidar você para fazer essa live comigo, porque assim, acho que nutrição é uma das coisas que eu mais recebo de perguntas aqui no meu Instagram. Apesar de eu falar para as pessoas que eu não sou nutricionista, eu acredito muito em mudança de comportamento, mas as pessoas acho que é um assunto de interesse sim muito grande, né? Então, acho que tinha tudo a ver eu te chamar para conversar aqui um pouquinho hoje sobre como é o seu trabalho, sobre a nutrição integrativa, porque acho que tem tudo a ver com o que a gente acredita, né, Ana? Sobre Com que a gente saúde, acredita. sobre o que é uma saúde equilibrada, né? Então, enfim. Então, eu queria já que você se apresentasse aí quem é você para minha audiência e vamos embora, já vamos conversar para a gente não perder tempo. Então vamos lá, né? Primeiro, obrigada pelo convite, Ju, porque como amiga, como possibilidade aí de falar um pouco da parte da nutrição, como eu acredito, né? Como você acredita que eu sei também. Então, muito obrigada. Tá legal o áudio? Eu não sou muito acostumada aí com live, essas Ó, coisas. eu estou te ouvindo bem, pessoal. Manda um joinha aí se vocês estão ouvindo bem a Ana, ou se vocês estão me ouvindo, porque eu tô te ouvindo bem, não tá cortando. Hoje, graças a Deus, a internet tá boa, porque tem dia que a internet tá uó, né? Mas hoje tá tudo bem. Acho que a gente vai conseguir Então, conversar numa boa. então, tá bom. E boa noite para todos, né? Obrigada aí por cada um que está aqui escutando um pouquinho da gente, né, Ju? Uhum. E vamos lá. Bom, então eu me chamo Ana Maria Desideri, né? Sou nutricionista. Eu falo que com os alimentos e as plantas medicinais, que é uma outra paixão aí que eu tenho na vida, foi onde eu descobri o meu propósito de vida, que é levar a parte de saúde para as pessoas, ajudar cada um a encontrar a saúde, né, com essa parte. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, muito inquieta. Eu acho que eu sempre fui para muitas áreas diferentes. Então, por exemplo, estudava a parte de plantas medicinais, depois ia para aromaterapia, acabei me formando em sommelier de chá, fui fazendo vários cursos assim. E eu falo que eu não entendia onde isso ia me levar, né? Eu trabalho com a parte de atendimento, né? Com a parte de consultório, mas eu sempre ia muito atrás desse tipo de estudos e eu sempre sentia que faltava alguma coisa nos meus estudos. E aí foi que eu acabei indo para o coaching saúde e bem-estar, que a gente se conheceu, né, Ju? Que a gente se conheceu no curso, a gente fez. Você foi minha primeira coach É. aí, né? Que foi uma experiência muito legal, muito boa. E, e dali realmente eu entendi que o que o coaching me trouxe foi o entendimento das pessoas, né? Que eu sinto que era o que estava faltando nessa minha caminhada aí de muitos estudos. Então, eu sentia que estava um monte de pedacinhos aí em cada canto e eu não sabia aonde isso ia se juntar. É, e, e aí, quando eu penso na parte, né, das pessoas, né, eu sempre me vi assim com o questionamento das pessoas chegarem a mim, com as dores delas, com as expectativas de vida, de saúde delas, né? E como eu trabalhar com elas nesse sentido. E isso sempre me alimentou muito, me nutriu. Então, por isso que eu falo que aí é o meu caminho aí de vida aí mesmo, né? E aí, aproveitando esse lado de falar do nutrido alimentar, né? Ju, qualquer coisa você me interrompe, vai me falando Não, aí, tá? eu só Você... ia te interromper, porque assim, eu acho que uma coisa que eu sempre falo, né, quando a gente toca nesse assunto sobre as nossas habilidades do cuidar, e a gente compartilha também dessa coisa, e eu queria trazer aqui para o pessoal que está assistindo, que assim, a gente gosta muito de estudar, a gente gosta muito de entender, né, sobre fisiologia,
sobre nutrientes, né? Sobre o que é melhor, o que é pior, o que é processado, o que não é e tal. Mas a nossa geração, a gente não tem muitas habilidades para lidar com as pessoas. Quando o cuidado, na verdade, ele é centrado na pessoa. Então, quando a gente entende, quando a gente começa a buscar essas respostas do porquê que o seu paciente não adere a um tratamento, por que a pessoa não adere a uma dieta mais adequada ali pro perfil dela, né? Por que a pessoa não consegue. Antes de você entrar na live, eu até falei que eu tinha já passado por isso. Quando você vai, por exemplo, numa nutricionista ou no médico, que seja, você sai ali com a tua prescrição, você chega em casa e você não sabe o que fazer com aquilo. Porque talvez a gente não aprendeu a lidar, não aprendeu a passar a informação e o paciente também não aprendeu a receber aquilo. Então, acho que quando a gente se encontrou ali no curso de coaching, nós estávamos buscando realmente essas respostas de como a gente chegar ao entendimento e falar a mesma língua do nosso cliente, do nosso paciente, para que ele possa receber a informação e colocar em prática na vida dele. Porque não adianta você ofertar ali um cardápio, que a gente sempre conversa, né? Que assim, a internet está cheia de informação do que é bom, do que é ruim, do que é processado, do que não é, do que é saudável, do que não é. Mas a grande dificuldade é que as pessoas têm de aplicar aquilo na vida delas, né? Então, quando a gente se encontrou ali no coaching, acho que foi um pouco isso, da gente alinhar essa fala, né? De entender aonde está o nosso paciente, o nosso cliente, e chegar nesse lugar onde ele está para ofertar algo de acordo com as possibilidades dele e também para que ele possa colocar em prática, né? Porque afinal o nosso propósito é esse, é a gente cuidar das pessoas, a gente fazer com que ela tenha uma vida melhor, mais equilibrada e tudo mais, né? E aí, Ana, quando eu te convidei, né, para falar na live, foi falar um pouco sobre essa nutrição integrativa, né? Porque hoje, assim, é tudo integrativo. Ah, porque é medicina integrativa, porque é nutrição integrativa, porque não sei o que, holístico, não sei o que lá, e blá, blá, blá. E a ideia de trazer aqui é a gente trazer uma informação concreta, sabe? Para que as pessoas que assistam, não só agora ao vivo, mas até o gravado, que elas possam ter uma informação de qualidade, né? Então, eu queria que você explicasse, assim, para o povo que está assistindo, o que é a bendita nutrição integrativa. Tá. Eu vou fazer assim, antes de falar da nutrição integrativa, eu vou falar um pouquinho da nutrição mesmo, né? Da ciência da nutrição. Eu acho que talvez seja mais fácil o caminho para deixar aí claro, né, esse ponto. A nutrição, na verdade, ela surgiu, ela se formou, né, mais na parte hospitalar. Então, ela entrou, vamos pôr, como muito relacionado à doença, muito relacionado à restrição, muito relacionado a fazer a dividir as pessoas em partes, né? Porque quando a gente está nesse lado de doença, a gente acaba segregando a pessoa em partes para lidar com a doença. E aí ela trouxe esse olhar de mudança muito radical, né, na vida da pessoa, e a pessoa às vezes não está preparada para aquilo, né? Então ela tinha que lidar com aquela mudança. E aí então eu acho que a nutrição integrativa ela chega daí, né? Ela chega dessa questão de que, na verdade, o foco da nutrição integrativa não é a doença, é a pessoa, né? Então ela busca nutrir a pessoa não só na parte de corpo, mas na parte de mente, na parte de emoções. A gente olhar a pessoa como um todo, justamente para ela conseguir fazer as mudanças de uma forma que faça sentido para a vida dela também, né? Então, a nutrição integrativa, ela entra aí, né? Até eu fui buscar o significado da palavra integrativa, porque eu falei, nossa, a gente vai falando e deixa eu trazer aqui, né? O significado é integrar as partes, né? Então é justamente isso, a gente integrar tudo, trazer a pessoa como um todo, e aí puxando para um lado dessa parte que eu falei do meu caminho aí de estudos, ela também vem de encontro porque ela utiliza várias ferramentas, né? E aí pode ser mais nessa parte, como fala, integrativa, holística,
mas de outras áreas que não é tão nutricional, né? Não é tão nutricionista clínica, nutrição clínica, Naquele padrão, funcional. né, que a gente conhece, né? Exato. E aí você vai agregando outros conhecimentos ali para você lidar, para você ajudar o paciente a lidar melhor aí com o caminho que ele está buscando, Uhum. né? Então não apesar do nome estar bonito, tá todo esse caminho, mas na verdade é um centrar na pessoa, que a pessoa que chega, né? Isso a gente conversa muito, né, Ju? A pessoa que chega para conversar com a gente, é lógico que ela pode estar trazendo, por exemplo, uma perda de peso, ela quer perder peso ou quer mudar alguma coisa na saúde dela, mas ela é uma pessoa como um todo, né? Então ela tem as vontades, ela tem a parte cultural, a parte da tradição familiar dela, que é muito importante. Então, por exemplo, a gente vê na parte de alimentação, né? A gente vê é, um exemplo de um café da manhã hoje, quando a gente entra no Instagram, o café da manhã tá lá. Um ovo mexido, pedacinho de pão, um café. Uma vitamina, no meu caso, do meu, é sempre praticamente uma vitamina aí todos os dias. Mas, por exemplo, tem pessoas que amam comer tubérculo, né? Então, uma mandioca cozida com manteiga, que é mais cultural do Nordeste, as pessoas amam comer isso e às vezes a gente não olha justamente para isso. Não quer dizer que está errado ela comer lá a mandioca cozida, né? É só um ajuste aí nessa parte. Então, a nutrição integrativa, ela é esse olhar para a pessoa como um todo, nutrir a pessoa como um todo, não só a parte física e não só com o olhar na doença, né? É um olhar na pessoa, é um olhar no bem-estar, é um olhar nela gostar, dela querer estar lidando aí com essa parte. É, porque tem que fazer É, sentido para ela, né? Que nem você falou, essas questões culturais. Por exemplo, o Brasil é muito rico em alimentos naturais, né? Então não adianta você falar para a pessoa, olha, de manhã não é para comer carboidrato, e a pessoa adora a mandioca dela. Que nem ó, a Daiane colocou aqui cuscuz. Então, assim, as pessoas têm ali os seus hábitos e que nem você falou, tem não só hábitos relacionados à cultura, mas relacionados à parte afetiva, que não adianta você chegar ali e falar para ela, olha, não é para você fazer isso. Porque o que eu sempre falo, a gente aprende, eu pelo menos tive uma formação, ainda que a minha formação foi muito boa nessa questão das relações interpessoais, é, a gente, como profissional de saúde, o médico, o nutricionista, o educador físico, o fisioterapeuta, nós que somos prescritores, né? A gente tá nessa posição de tipo, ó, toque o que você tem que fazer, faz aí e se vira, né? Infelizmente, um treinamento que a gente tem ao longo da formação que é assim porque, não digo assim, sempre foi assim, mas é um modelo que existe, né? Mas eu vejo que hoje a medicina e o cuidado em saúde ela está indo para o outro lado. Realmente esse lado mais de você entender o que você está fazendo, por que que você está fazendo, né? Entender, poxa, por que que eu gosto de comer mandioca de manhã? O que que aquilo traz para mim, né? Eu acho que isso está muito relacionado também, por exemplo, com os distúrbios emocionais, onde a pessoa desconta na comida, por exemplo, né? Onde a pessoa tem ali uma sim, depressão, uma ansiedade, ela vai lá e come pra caramba. Mas assim, o que que aquilo ali está representando para ela? Porque tem gente que tem um transtorno de ansiedade e come demais, ou bebe demais, ou faz muita atividade física. Quando a gente começa a entender o porquê que ela está fazendo aquilo, é onde a gente consegue agir e ver se aquilo ali está em equilíbrio ou em desequilíbrio com a vida dela, né? Ó, a Lu entrou. exato. A Lu. Oi, Lu, tudo Oh, bem? Que bom que você está aqui. então, A Lu formou com a gente lá também no curso de coaching de saúde. Seja muito bem-vinda, Lu. Quiser dar uns pitacos aí, vai mandando aí suas opiniões. E é aí, isso aí. Ana, pensando nessa parte integral, né? Como você considera, assim, só para a gente estruturar para o pessoal entender, sobre quais são esses pilares, assim, da nutrição integrativa que você considera que são importantes? Tá.
Ó, eu fiz um monte de rascunhos aqui Não, para mas falar, tá eu ótimo, vou lá porque na aqui tá última todo mundo parte. aprendendo. E assim, é aquela coisa do automático, né? Daí quando você para pra estruturar e fala assim, meu, o que que eu vou falar? Tem que ter colinha, não adianta. Eu também tenho minha cola aqui, senão eu fico. Exato. Ainda mais eu que gosto de falar mais que a boca, senão o povo fica aí até amanhã. É isso aí. Mas acho que eu queria falar só uma coisa antes de ir lá para a parte dos pilares, que eu acho Uhum, que é interessante. uhum, É, é que assim, levando para o lado da gente olhar a alimentação, se a gente for parar para pensar, a alimentação ela está presente na nossa vida desde a hora que a gente acorda, né? Aquele movimento da gente já ir direto lá fazer um cafezinho, aquele movimento até do cheiro já leva a gente para o café, né? Até a última o gole de água que a gente toma, ou chá, quem gosta de tomar, enfim. Mas ele está presente no nosso dia inteiro, praticamente, né? E aí, se a gente leva para outros pontos, a gente pode pensar para as comemorações, para as reuniões, para os eventos, como você falou, para o lado das emoções, né? Então, se a gente está triste, a gente quer, às vezes, um pedacinho de chocolate ou uma barra de chocolate para a gente alegrar, né? Ou a gente está alegre e quer sair para comemorar e aí vamos comer em algum lugar. Então, a alimentação, ela está muito presente nisso. Então, quando a gente leva para um lado da alimentação, da gente pegar tudo isso, né? E até esses dias uma paciente falou para mim até assim, né, da alimentação. Ela falou, Ana, a alimentação está presente inclusive na economia, né? Olha quanto que dentro da fatia lá do orçamento financeiro, a alimentação representa aí nos gastos, né? Eu não tinha pensado nessa parte. E também no lado da gente pensar em saúde e doença, né? Porque quando a gente também pensa em saúde, a gente põe lá, como você até falou lá no comecinho, né? A gente pensa em saúde, fala alimentação saudável, atividade física, sono, a gente já vem todos os pilares ali que todo mundo sabe, e aí ela tá lá. E na doença também, né? Então, tá lá, sei lá, às vezes é uma resistência periférica à insulina, uma diabetes, a alimentação ela também tá lá presente na parte da gente querer ou precisar mudar, né? Então, ela está muito presente na nossa vida para a gente simplesmente pegar isso tudo, né, que representa a alimentação, tirar, né, rasgar e falar assim, olha, a partir de agora você vai comer esse plano alimentar, né? Por isso que o plano alimentar às vezes é muito difícil da gente entrar nele, né? Porque a verdade deveria ser o contrário, né? Não a gente se adequar a ele, mas ele adequar a gente. Então, esse movimento, ele fica mais fluido na vida das pessoas. E às vezes também a questão da gente pensar nas etapas. A gente também, vamos pensar, eu tenho 37 anos, então se eu decido mudar a partir de agora a minha alimentação, eu tenho 37 anos de história aí de alimentação, de tudo que eu vivi, né? Então eu pegar e falar, não, não quero saber de nada disso, vamos para esse plano que eu acabei de receber, é muito pouco sustentável aí na questão de realmente, né, de uma mudança alimentar. Então, eu acho que esse ponto aí da parte da nutrição integrativa, o forte dela, eu diria que é muito isso, é a gente puxar para a pessoa realmente. E aí tem um ponto muito legal também, que um dos trabalhos da nutrição integrativa é a gente trazer o lado da nutrição comportamental. Então, na nutrição comportamental, você vai olhar muito o lado do comportamento da pessoa, mas entender o porquê, né? Esse lado das relações alimentares, mas também, por exemplo, trazer o lado de fome, a pessoa entender o que que é fome, o que que não é, se ela sente fome ou não. Eu falo que grande parte dos pacientes que eu atendo, eles não sabem se eles estão com fome ou não. Eles estão acostumados a comer naquele horário que foi organizado, mas eles não sabem se eles estão com fome, né? E aí, do mesmo jeito, o lado da saciedade, se está satisfeito ou não, o lado da própria satisfação da alimentação, e aí vai nesse ponto. E aí, nessa questão também um ponto legal é que às vezes, quando a gente faz toda essa mudança a parte da pessoa como um todo, o plano alimentar ele se forma sozinho.
Então, isso também eu sempre falo, quando, por exemplo, quando a pessoa chega, né, até uma das colinhas aí que eu ia falar é o lado da pessoa que quando chega, quando ela decide passar num nutricionista, ela, ela sai ou faz aquela despedida de todos os alimentos, né? Como se Nossa, ela é nunca mais mesmo. fosse, não é? Tipo Como se velório, ela nunca. assim, né? Tipo, aqui jaz a Exato. pizza. Aqui jaz o Eu falo que hambúrguer. eu falo que tá entrando na fila do matadouro nessa hora, né? Tá. Aí. E aí, quando a gente olha para isso, eu falo, como que a pessoa, né, ela vai até um profissional para deixar de comer tudo aquilo que gosta, né? E sei lá, viver de chuchu e abobrinha porque é o que acha que vai viver, né? Então, não é assim. E o plano alimentar ele vai se formando ao longo. Então, quando a pessoa chega com essa expectativa muito grande, né, na verdade, com essa sensação de abandono de tudo que gosta, a grande expectativa em cima da mudança, né? Então, aquele exemplo que eu dei de mim, né? 37 anos de hábitos, de padrão, e eu querer mudar de uma hora para outra, essa expectativa também ela atrapalha muito na hora de pegar um plano X e simplesmente colocar em prática, né? Então, quando às vezes na maioria das vezes, né, quando o paciente chega, eu sempre falo, o plano alimentar ele vai ser formado ao longo do processo todo. E muitas vezes esse plano alimentar ele nem é formado, né? A gente nem faz isso, porque os próprios ajustes, reajustes, eles vão levando a um plano alimentar de uma forma muito sutil aí, né? Então, isso eu acho que é bem legal da gente pensar na parte realmente da parte da nutrição integrativa mesmo, né? Do olhar para a pessoa, né? Ô, Ana, E deixa eu aí, só te interromper um é, pouquinho. Vou fazer uma pode pergunta. falar? Você acha, quando a pessoa te procura, como a gente já comentou várias vezes, né? As pessoas, elas sabem que elas não devem comer, elas sabem o que, que é saudável, o que não é. Todo mundo sabe a diferença de um alface e de um fandangos. Isso acho que todo mundo tá assistindo aqui, a grande maioria das pessoas que a gente conhece sabe. E aí, quando você falou essa coisa da despedida dos alimentos que ela gosta, você acha que, na verdade, a pessoa, quando procura um nutricionista com essa fome de um cardápio, com essa fome de um plano alimentar, ela tá meio que querendo sua bênção, assim, seu aval, porque assim, até então ela, ai, até então a culpa, a culpa não era minha. E aí ela vem com essa culpa para dividir contigo essas questões e aí para você bater o martelo e dizer, olha, agora você faça isso ou faça aquilo e ela sai ali, então agora eu sei que eu tenho que fazer, mas no fim ela não faz nada, né? Você acha que as pessoas têm essa necessidade desse aval de tipo, a minha nutricionista mandou, do que a gente tomar nossa autorresponsabilidade sobre o que a gente mesmo já sabe. Eu acho que assim, eu acho que é um pouco de tudo que você falou, né? Tem um lado da gente não querer se responsabilizar pela comida, tudo que a gente está se alimentando. E aí, dentro daquilo que eu falei, se a gente acorda pensando em comida, dorme pensando em comida, quem sou eu para chegar e te falar, olha, a partir de agora você vai comer chuchu todos os dias no almoço, né? Não cabe isso, né? Não faz muito sentido. Então, às vezes a pessoa ela quer ter esse cardápio para ela se prender a ele e falar, daqui eu vou ficar. Mas eu sinto que a pessoa ela tem uma dificuldade muito grande de, na verdade, se adequar ao que é o certo, né? Ao certo dela. Porque também um ponto que eu acho que é muito legal da gente falar é que o tanto de informação que a gente tem de nutrição, de saúde, na verdade, né? Acho que nem só de nutrição, é tanta informação que quando eu faço uma simples pergunta, que é até o que eu falei da fome, você sente fome? Que horas que você sente fome? Como que é essa fome? A pessoa não sabe. A grande vai falar que acho que 90% dos pacientes que eu atendo ou que eu vou conversar, a pessoa não sabe o que é fome, qual que é a fome dela, que horas que a barriga dela ronca, né? Que hora que a energia dela cai. Porque Uhum. ela tá com tanto lanchinho, porque escutou que é de 3 em 3 horas, ou não, é porque
eu tenho que pôr um whey aqui porque eu preciso de proteína em tal horário. Então, tem muito barulho externo e praticamente a pessoa não consegue escutar, né? Porque se tem tanta informação de fora, o de dentro não chega, né? Então, eu acho que é uma junção desses dois, eu diria, que eu acho que esse barulhão aí, eu acho que ele atrapalha muito. Não que eu seja contra, as informações, eu acho que elas são importantes, mas a gente tem que avaliar, né? Eu acho que é filtrar um pouco essas informações. Tem acho que até aquela frase, né, que fala que eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, até dentro da própria alimentação saudável, a gente vai achando as individualidades, que tem pessoas que não conseguem comer. Aí vou entrar lá nos dois alimentos, né, os dois grupos polêmicos, né? O glúten e a lactose. Tem gente que realmente não pode, mas tem gente que tira porque escutou ali. E aquele alimento fazia bem para ela, mas por algum motivo tirou, né? Então, eu acho que é mais esses dois aí, Ju. Aliás, glúten e lactose acho que dá um compêndio, né? Dá uma live, dá uma série só falando sobre isso, né? Eu tava até Acho que sim, acho que vendo. tem que separar uma para cada, talvez duas, Não, três, porque porque é assim, esse negócio de muito. porque não pode comer glúten, porque o carboidrato faz mal. Você sabe que tem, pra gente da corrida, assim, tem muita coisa falando ainda sobre a briga de quem come carboidrato, quem não come, sabe? Aí a pessoa resolve fazer jejum intermitente da cabeça dela, porque ela não quer comer carboidrato, porque ela quer melhor performance, não sei o que lá. E aí é o que você falou. E aí a pessoa não olha para si e vê o que realmente faz sentido para ela, né? Aí a pessoa fala assim: não, a partir de agora eu não vou comer mais carboidrato. E era aquela pessoa que adora comer fruta. E aí, de repente, ela parou de comer fruta, que é uma coisa que a gente sabe que faz bem, Que é boa. né? Então, assim, você sabe que eu recebo muita pergunta, assim, tipo, ai, doutora Ju, mas assim, mas abacate não faz mal? Abacate não engorda? Sabe essas coisas? E aí você começa a perceber que, assim, a pessoa realmente não é que ela não sabe da parte do que é uma gordura, do que é um carboidrato, mas é realmente esse autoconhecimento. Porra, mas se eu gosto de abacate, por que eu vou achar que o abacate me faz mal? Sabe assim? Eu acho que isso é bem interessante. E até falando disso, né, esse ponto é muito legal porque muitas vezes aparece isso também em consulta, isso, né? O abacate engorda, castanha também engorda, Ovo dá colesterol. ovo dá colesterol, ou se não também chega quem come 10 ovos no dia porque isso. Então também é o lado, né? Tem muitos extremos aí, tem muita conversa externa e aí a pessoa não para pensar, para se ouvir. Mas nesse ponto, né, eu sempre falo que a pessoa ela chega com essas dúvidas, mas ela não chega com a dúvida do chocolate que ela come também, do hambúrguer que ela come. Essas gordurinhas ou esse A tipo, pizza, né? O a pizza, salgadinho, a sobremesa a todo bebida. dia, a Coca-Cola. Vai mexer na Coca-Cola dela todo dia. Então a preocupação é dentro desses alimentos, né? Mas não dos alimentos queridinhos ali, que também não são ruins, mas tem que ter um equilíbrio aí no caminho, né? E aí, até aproveitando esse lado de falar do equilíbrio, né? Eu acho que Peraí, isso deixa eu também é encostar a importante. porta aqui. Desculpa, Ana. É, Pode falar. mas, aí até aproveitando esse lado do equilíbrio, eu acho que alimentação, de uma maneira geral, é isso, né? É a gente saber esse equilíbrio e saber esse equilíbrio nos alimentos pesados, até a Coca-Cola, vamos pôr, e trazer o outro lado, né, da alimentação mais saudável aí na história também. Nem Então a gente tanto ao não céu, precisa. nem tanto à terra, né? Exatamente, exatamente, Nem né? tanto ao céu, nem tanto à terra. Você sabe que quando eu fiz a live com o Laércio, a gente falou sobre inteligência emocional. E ele fala muito sobre o mundo corporativo e como a gente lida com as emoções no trabalho e tal. E aí, um grande exemplo que ele deu sobre inteligência emocional, olha só.
que ele falou assim: você ter inteligência emocional de um dia você resolver comer uma pizza numa segunda-feira. Que a pessoa fica se martirizando, assim, ela tá morrendo de vontade de comer a pizza, mas ela acha que é um absurdo. E eu me coloco nessa, sabe? Porque antes, pra mim, era uma coisa assim, tipo, imagina, eu não posso comer pizza durante a semana, não posso comer nenhum lanche, nada durante a semana. E isso pra mim era uma crença muito limitante, porque eu achar que não poder comer uma pizza, tipo, numa quarta-feira. E assim, hoje aqui em casa a gente tem um dia, assim, tipo, a quarta é o dia que a gente chama de dia da comida louca. Que a gente come assim o que dá vontade, mas com limite, entendeu? A gente não come, Uhum. tipo, cada um 6 pedaços de pizza, entendeu? Quer dizer, eu não como, né? O resto não sei. Mas, mas eu não O como. resto é com ele. O resto cada um, cada um. Mas é bem essa coisa de ter a inteligência emocional de entender. Hoje eu quero comer isso, mas assim, ontem eu não comi uma porcaria e nem amanhã. Então, assim, ter esse equilíbrio de saber que aquele dia eu quero isso e nos outros dias saber falar não, entendeu? Não é toda hora que alguém no trabalho te oferece um brigadeiro que você vai pegar, não é toda hora que alguém te oferece um chocolate que você vai pegar, não é toda hora que chega com um bolinho, toda vez você tem que falar. Porque também, Ana, falando dessa coisa cultural, uma coisa que até me veio agora, que também assim, eu ouço assim desde que eu sou criança, né? Minha família tem muito esse hábito. Eu lembro quando a gente ia lá para Paraná, minha mãe acho que está assistindo que a gente ia muito na casa das pessoas, né? Porque tem que visitar todos os parentes. E chegava na casa das pessoas, é, todo mundo fazia tipo um banquete. Agora você imagina se você visitasse 5 famílias no mesmo dia, você comer 5 vezes. Mas é por quê? Porque é desfeita, é feio você não comer quando a pessoa te oferece, né? E aí nessa a gente vai Uhum. entrando num círculo vicioso, né? De você não ter a inteligência emocional de naquele momento falar, não, agora eu já não quero mais, muito obrigado. E o outro também entender que faz parte da vida você Que também tudo receber um bem. não, de você oferecer uma coisa, a pessoa não pegar, não é porque ela tá com nojo da sua comida, porque ela, sei lá, enfim, né? E tem Ela devia essa ter também, quatro né? casas antes, né? E aí você Comeu em passava em quatro. 10 casas, você tinha que comer 10 pão, né? Tipo, ó, até uma minha prima acabou de entrar aí. Ela sabe disso. Se a gente visitasse 10 famílias, você tinha que sentar na mesa com as 10 famílias e tomar café e comer, entendeu? E aí, isso é uma É. coisa muito cultural, de tipo, da gente saber o momento de dizer não, né? Tipo, olha, não, obrigado, agora já tô satisfeito. Então a gente não tem isso, né? A gente não tem esse filtro, né? Não tem. É verdade, esse ponto é bem interessante mesmo, porque é que aí acho que entra realmente esse lado da educação nesse sentido, né? Você não pode recusar, quando você vai na casa dos outros, você tem que comer tudo. E isso na parte de, por exemplo, da nutrição comportamental, a gente mexe muito. Porque, por exemplo, até o lado da fome, né? A gente tem a educação da hora da gente comer, né? E às vezes dentro de uma rotina familiar não tem muito jeito também, de mexer muito. Mas quando a gente está mais velho, vamos por estar mais dono de si aí na questão alimentar mesmo, a gente pode olhar a hora que a gente está com fome e comer. Não é porque a comida também está na mesa que a gente tem que sair e comer porque a comida está na mesa. Não guarda e depois come, né? Ou vai fazer em outra hora. Então, isso é muito difícil das pessoas mexerem nessa questão também. Realmente é um ponto bem difícil aí de mexer. E aí, até aproveitando isso que você está falando, né? A gente tem um lado, por exemplo, também. Acho que tem os dois extremos, né? Como o exemplo que você deu. Antes você não permitia uma pizza de quarta-feira, né? Então, também quando a gente entra numa neurose, né, assim, da parte alimentar, de não posso, não posso, não posso, também o sofrimento causado nisso é muito grande. E até, assim, quando, por exemplo, a pessoa quer perder peso e ela entra nessa neurose muito grande de não posso, não posso, o corpo até responde segurando o peso, né? Então, eu falo que a hora que acontece isso assim, é quase certeiro de que a pessoa não vai perder peso, não vai conseguir. De que vai dar ruim, né? Vai dar ruim, porque realmente, né, o corpo tá assim, meu, calma, né? Espera aí um pouquinho que não é tão assim também, né? Então, acho que esse caminho aí é o caminho do equilíbrio, né? O caminho do equilíbrio, o caminho da individualidade, de olhar o que te faz bem, né?
E aí, acho que puxando para o lado aí dos pilares, acho que um primeiro ponto que é muito legal de falar é o lado do escutar o corpo, né? Porque quantos sinais do nosso corpo, sinais e sintomas, né, do nosso corpo que ele manda para a gente todos os dias que a gente abafa, né? E aí a gente pode pensar no lado da medicina mais tradicional, da nutrição mais tradicional, que é a gente tem que silenciar isso. Só que o sinal e o sintoma do nosso corpo, ele está dando, na verdade, é quase um presente, né? Eu falo, é um presente para a gente de assim, olha, cuida desse sinal, porque senão desse sinal vai chegar em uma doença, ou pode chegar em uma doença. E aí a gente abafa com medicamento, abafa com alguma outra questão, abafa com comida, né? Então, se tem alguma questão ali, a gente joga e abafa. Então, a gente vai escondendo tudo isso, em vez de trazer, de ter esse olhar. Então, eu diria que assim, eu acho que o primeiro pilar é escutar, né? E aí, até tem vezes que eu falo isso e a pessoa fala assim para mim: Ah, mas se eu for escutar meu corpo, eu vou comer hambúrguer todos os dias, todas as horas, né? Então, como que eu faço com isso, né? E, e aí o ponto é, você está escutando isso, na verdade não é o corpo, né? Aí a mente que está aí, a mente, não é fácil essa mente nossa que a gente inventa aqui muitas historinhas, né? Então aí tem que ir mais a fundo a entender o porquê que ele está só pedindo hambúrguer ou chocolate ou qualquer ponto nesse sentido, E aí vem né? aquele ponto, né, da sua conexão com a comida. Por que que você tá querendo aquilo, né? Provavelmente você tá ali querendo suprir uma outra necessidade, porque a gente esquece que a principal função do alimento é combustível, né? Aquele velho exemplo que todo mundo dá. Ninguém gosta de pôr gasolina ruim no carro, né? O álcool ruim, gasolina batizada, porque sabe que vai arriar o motor. E a gente é uma analogia, eu acho essa analogia perfeita, que a gente Sim. tem essa necessidade que a gente coloca no alimento, quando a gente esquece que, na verdade, ele é o combustível para a gente fazer tudo, né? Para a gente trabalhar, para a gente pensar, para a gente se divertir, enfim, para a gente fazer tudo o que a gente quer, que é o combustível ali que vai trazer o movimento, né? Do corpo, enfim. Então, se você tá querendo hambúrguer toda hora, é porque tem alguma coisa errada, né? Precisa identificar e saber o que você tá querendo suprir com esse hambúrguer aí todo dia. É um sinal, né? O pedido do hambúrguer todo dia, toda hora é um sinal aí, né? Não é um pedido, não é um pedido saudável aí para o corpo, né? O natural para ele. Então, Não, realmente, é acho verdade. né? Mas esse é um ponto que eu acho que é bem legal de pontuar realmente, né? Um ponto de pontuar ficou esquisito aí, né? É, mas é um dos pilares que eu acho que seria bem legal de falar. E aí, aproveitando isso que você está falando, né, do alimento, um outro ponto também que eu acho que é bem legal às vezes a gente também fica muito focado no alimento, e aí a gente esquece que esse alimento ele tem que ser digerido, absorvido, uma parte ser eliminado, as emoções que estão envolvidas nisso vai fazer diferença na parte de digestão, absorção. Então, um dos pilares é a gente olhar realmente a digestão. A gente está muito, por exemplo, acostumado a acabar de comer um alimento e sentir estufamento. Então, é muito comum a pessoa falar, não, mas é normal já eu sentir que eu estou estufada. Ou é normal eu ter muitos gases depois que eu como. Ou, não, refluxasia já estou acostumada, não tem problema, né? Eu tomo. Aí entra na parte de medicamento aí nessa história, ou automedicação aí também, que é pior ainda, né? Aí nesse caminho. Mas é o olhar essa digestão. Porque da digestão é que a gente vai conseguir realmente aproveitar essa gasolina boa aí, né? Não adulterada na história. E Então, bem isso mesmo. Pior que as pessoas colocam gasolina ruim no corpo e depois não quer que dá tilt, né? vai dar.
Talvez possa não dar logo no comecinho, mas uma hora acumula, uma hora a conta chega, É, uma hora a né? conta chega, isso é fato. Né, não tem saída aí na história. Ô, Ana, tem uma É, pergunta aqui. Pode falar ou pode. você quer finalizar seu pensamento aí? Não, pode falar. Vamos lá. Daiane, ó, boa noite. Gostaria de saber como calcular a porção diária para manter meu organismo em equilíbrio e com disposição. Desde que comecei a fazer reeducação alimentar, tenho a sensação de estar comendo menos do que devia. Tá. Aí é assim, o cálculo, aí tem várias formas de fazer o cálculo calórico, mas o que eu diria é, olha a fome, né? Porque se a fome está dizendo, se o corpo está te dizendo, né, que você não tem energia suficiente para fazer tudo que você precisa, talvez é olhar se esse tudo que precisa ele está em excesso. Então, às vezes a gente precisa mudar a rotina, não a alimentação, porque também depende de qual o objetivo, né? Às vezes tem uma diminuição na caloria aí na história porque quer perder peso, quer caminhar nesse sentido. Mas eu falo que sempre assim, o que regula a caloria é a fome, né? Até porque se a gente pensa num cálculo real, né? Aí eu não vou falar nem em plano alimentar, eu vou falar em plano alimentar calculado, né? Que aí é outro caminho aí também a trabalhar. Esse cálculo, eu sempre falo, todo dia a gente sente fome exatamente igual? Ou tem aquele dia que a gente treina mais, a fome pode ser um pouquinho maior, a temperatura mudou, a gente chegou num momento de refeição, a gente está um pouco chateado, triste, e aí a fome está um pouco reduzida, porque a gente está lidando com aquela outra emoção que também precisa ser digerida. Então, a nossa alimentação, ela não é um cálculo diário exato, né? Então, quando a gente puxa para a fome, para como a gente está em questão de fome mesmo, se a gente está indo comer com fome e a gente está saindo da mesa satisfeito, né, saciado, a gente vai ter combustível bom, né? E se a escolha alimentar também for boa, a gente vai ter energia boa aí para o dia a dia. Agora, também outro ponto que pode ser aí, às vezes a combinação, ou não só a combinação, mas às vezes mudou, né? Igual o começo da história lá que você falou, né, Ju? No café da manhã, você tem costume de comer carboidrato. Aí, por algum motivo, no plano alimentar veio só proteína. Mas você sente falta de um carboidrato nesse horário. Então, o corpo fica meio estranho, né? Então, eu acho que é mais por esse lado que eu diria que eu indicaria do que como calcular. É, você falou esse negócio de tirar o carboidrato, porque assim, eu já tive uma experiência de tirar o carboidrato da noite. Cara, eu tinha insônia, eu não conseguia dormir. Porque eu não conseguia, eu tinha fome. Tinha fome e assim, não conseguia dormir, acordava no meio da noite, aí acordava de manhã, acordava cansada, de mau humor, porque não tinha dormido direito. E aí aquilo ali virou um círculo vicioso, até que a gente identificou, né, com a minha nutricionista, que realmente à noite eu não podia tirar o carboidrato. E eu sou o tipo de pessoa assim, que eu não posso ficar sem carboidrato, sabe? Começa a dar dor de cabeça, tal. Já tentei fazer testes, já tentei fazer um tempo para ver se eu adapta. Eu não me adapto. Então o que a gente fez? A gente tentou colocar o carboidrato em horários estratégicos do meu dia, né? Que nem você falou de treino, né? De horário que fica mais sentado, enfim. É, com combinações mais estratégicas, né? Onde que o carboidrato, com qual tipo de alimento o carboidrato vai ficar melhor para mim. E aí eu acho que eu entrei num equilíbrio bom, assim, né? Porque eu até compartilhar, não sei se eu já falei isso pra você, mas compartilhar com o pessoal aqui, que eu tenho uma tendência de ser diabética, né? Eu tenho um pré-diabetes, assim, que eu luto há muito tempo. Então, assim, e quando teve a pandemia, eu tava super controlada já há mais de 5 anos. Quando começou a pandemia, que a gente começou a ficar mais em casa, o meu ritmo de treino mudou, diminuiu, eu ganhei peso, porque eu tava comendo bolo todo dia, bebendo. E a gente, na pandemia, resolveu virar padeiro, resolveu virar
tudo, né? Fazer pão, fazer comida, não sei o quê. Todo mundo resolveu fazer tudo em casa. Então tava na cozinha, né? Todo mundo foi pra cozinha, porque a gente não tinha o que fazer, né? E aí eu ganhei peso e tal, e eu me descompensei bastante, né? E aí a minha glicemia foi lá em cima. E o meu índice de gordura também aumentou, tal. Daí quando eu voltei na nutricionista pra fazer lá os cálculos lá de como que tava meu índice de gordura, tava péssimo. E aí, assim, eu não tava me preocupando. Óbvio que eu tava me preocupando que eu tava entrando na minha calça, mas o que tava mais preocupando era essa minha tendência de ser diabética, né? E aí, na hora, a gente começou a rever, começamos a reajustar algumas coisas. Eu intensifiquei bastante o treino. E aí, graças a esse trabalho aí de treinamento Entendi. e alimentação, eu consegui voltar ao meu nível glicêmico normal, né? Porque daí tava descompensando tudo. Eu comecei a ter acne, eu comecei a ter queda de cabelo, começou a ficar com a unha fraca. Assim, foi uma descompensação metabólica tão enorme. E aí que eu fiquei assim. Aí comecei a ficar meio chateada, porque minha cara tava cheia de espinha, comecei a ficar aumentar o peso, né? Aí a autoestima vai lá embaixo e tal. É, isso que eu ia falar. E aí a gente ajustou isso daí justamente por uma questão de tipo, o que que o alimento estava representando para mim naquele momento, né, da pandemia, que a gente estava super assim ansioso e frustrado com um monte de coisa, e adaptar para minha necessidade metabólica, porque eu tava indo degringolando, né? E aí Sim. foi desde outubro do ano passado que eu falei, meu, preciso tomar vergonha e voltar pro meu nível, pro Verdade. meu ritmo, né? E aí agora voltou. Mas assim, foi bem isso, Ana, bem entender o que estava acontecendo, ajustar a nova realidade, porque lembra, a academia é fechada, a gente não podia sair para correr na rua. Aqui em São Paulo foi bem complicada essa questão de isolamento social e tal, então a gente estava muito restrito. Então, entender as necessidades daquele momento, de tudo, de treino e tal, para eu conseguir me reequilibrar. E daí eu consegui, né? E aí a minha endócrina até falou, Ju, você é o exemplo, porque assim, quando você diminuiu ali tua taxa de gordura, melhorou a resistência à insulina, baixou a glicemia, melhorou tudo. E foi bem assim, bem visível, sabe? O resultado do trabalho Do mesmo que caiu, multiprofissional. subiu. Foi, É. exatamente. E aí acho que casa bem também com a ideia da gente realmente não pegar esse plano e fixar, né? Tudo bem que no seu caso, vamos pôr, você saiu do plano, mas mesmo assim, talvez aquela alimentação de antes, ela não fazia mais sentido. Então, realmente, a gente tem que ter esse olhar de entender o momento que a gente está vivendo, o que a gente está vivendo e como que o nosso corpo está respondendo. Então, respondendo ao aumento de peso, e até aproveitando, uma coisa que eu sempre falo, né? Que o nosso peso, a mudança do nosso peso, ele é um sinal. Ele não é o ponto de chegada e numa corrida, né? Então, eu sei que às vezes a gente quer muito essa parte do peso X ou o corpo X, mas ele é só um reflexo. Então, se a gente olha para outros pontos, a fluidez de um movimento para perda de peso, por exemplo, fica muito mais fácil, muito mais fluido aí. Mas é importante a gente fazer esses reajustes. E até mesmo, vamos pôr, às vezes a gente tem lá um plano alimentar que está seguindo direitinho, o caminho está sendo organizado, tá caminhando. Mas tem momentos também que aquela alimentação às vezes pode chegar num platô. E às vezes a gente também tem que mudar a estratégia. Normalmente está associado com alguma mudança que a gente tem aí no estilo de vida junto, mas ela não é fixa mesmo, né? Por isso que a ideia do cálculo real mesmo de dieta fica mais difícil. A não ser que seja com uma questão, vamos pôr, de doença muito associada também, né? Porque até mesmo a resistência periférica à insulina, pré-diabetes, alguma doença renal, às vezes a gente tem que ter um controle um pouquinho aí maior, Mas mas ali mesmo na, assim, na ponta do lápis, né? mas na ponta do lápis, mas mesmo assim ainda tem como você ter ter, ter a variação, né? Não precisa ser tão a ferro e fogo a coisa, né? Uhum. Não, perfeito. Porque assim, eu falo que eu sou exemplo, sabe? Que, olha, eu adoro nutricionista, gente. Adoro. Tanto que eu tenho várias amigas nutricionistas, adoro nutricionista.
porque realmente eu acho que a nutrição, assim, de todos os pilares que a gente fala de saúde, acho que um deles é um dos mais importantes, né, Ana? Porque, como eu falei, eu dei o meu próprio exemplo. A partir do momento que a minha alimentação ficou ruim, tipo, bagunçou tudo, ficou aí tudo uma porcaria. E aí, depois que eu fui, opa, volta aqui que você tá saindo, saindo do eixo. Da linha, né? Ó, as meninas estão falando aqui, obrigada, a Thelma, obrigada pela discussão. A Daiane agradecendo também. Eu acho que isso, assim, essas coisas mais específicas, né, Ana? Acho que a gente pode até chamar aí para uma outra live para a gente falar. Eu vi que as meninas falaram aqui sobre leite. Acho que leite e ovo também é um negócio que é bem polêmico, né? De todo Sim. mundo aí que uns O gostam, glúten, outros não gostam, tira, não tira, toma leite, não toma leite. Deixa a eu ver aqui. carne também, né? O lado da carne também tem que ser vegetariano, vegano ou não, como que É, é isso nossa, também. dieta dos gladiadores aí veio pra mexer com a cabeça de todo mundo. Até eu quis virar vegetariana depois daquele dia, né? Falei, Jesus do céu, misericórdia, né? Como que é o que eu falo? É a televisão da nossa vida. É o externo, né? Tá vendo? Às vezes a gente talvez não precise comer carne todo dia, né? Mas também não precisa virar. Ou É, virar, mas é, escutando. eu tirei da terça, né? As terças agora eu não como mais carne. E a minha meta é, tipo assim, deixar a terça sem carne e um outro dia sem comer nada de origem animal. Tá difícil, mas tô tentando, né? Ô, Ana, Às vezes deixa fluir, né? Eu acho que às vezes é isso. Às vezes a gente põe o lado da meta externa, né? Às vezes você tem que entender o porquê e às vezes você vai não, mas assim, diminuir, não é nem por mim, é porque tá difícil, porque é né? difícil achar coisas que não sejam de origem animal, por exemplo, um iogurte, sabe? Um leite desses vegetais, tal. É mais complicado, né? Então, mas assim, é uma meta que eu quero cumprir ainda, pelo menos 2 dias sem carne e um deles sem origem animal, quero ver. Porque daí ovo não vale, né? Porque hoje, por exemplo, é um dia que eu como muito ovo, mas vai ser Uhum. um dia que eu quero tirar até o ovo. Eu vou tirar aqui os comentários, desativar os comentários, pra gente poder tirar uma foto da nossa live, pra gente ficar bem bonita. Porque depois eu fiquei uma louca procurando assim uma foto que tá todo mundo, não tava com o olho fechado, o olho aberto. Então hoje, já que eu lembrei, vamos nos preparar para a Vamos foto. lá. Aê, vamos lá. Vamos reativar os comentários. Bom, Ana, acho que é isso, né? Queria te agradecer muito, 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 muito aí pelo nosso papo. Foi muito gostoso, assim. Eu acho que você é uma pessoa muito, assim, deixa a gente numa vibe tão boa, sabe? Que você é tão calma, fala tão gostoso desse assunto. Pra mim, assim, é sempre muito bom te ouvir. E espero que as pessoas que estiveram presentes aqui também tenham tido esse proveito que eu tive, porque é bem gostoso ouvir você falando, tá bom? E, Ah, que galera, bom. espero que vocês tenham gostado. Ó, até uma falando que foi show, tá subindo um monte de coraçãozinho aí. Valeu, gente. Ah, Obrigada. que bom. E aí, Aí te dou tem a mais palavra outros final, pilares aí Ana. que nem deu. Hã? Pode dar aí sua palavra final. Não, eu ia falar assim, né, que tem muitas outras coisas aqui dos pilares que também eu acabei não falando. Mas eu acho que aproveitando o que você falou, Ju, eu acho que é que eu falo assim, que a minha relação com a alimentação, ela sempre foi muito boa, né? Eu falo que eu não tive uma história, eu vejo assim, muito, o nutricionista era um que comia muita porcaria e chegou. A minha história com a alimentação, ela sempre foi muito boa, né? Então, eu sempre vivi comendo muito bem, mas ao mesmo tempo, eu falo, por exemplo, minha mãe, ela sempre foi muito de ir para a cozinha. Então, ela fazia bomba de chocolate para a gente quando era criança, ela fazia de tudo, assim. Então a gente teve essa parte e eu falo que talvez dentro da própria nutrição, esse é um ponto que eu sempre falo que eu quero. Eu quero que cada um que passe entenda que a gente não precisa sofrer com a alimentação. Às vezes a gente sofre um pouco até achar o caminho, mas a gente pode ter uma boa relação curtindo, comendo pizza, comendo bomba de chocolate, comendo um monte de coisa aí nessa história, porque
alimentação é muito mais do que caloria e restrição e tudo mais, né? Então, eu acho que é isso que eu quero deixar, né? Ô, Ana, E qualquer... e se alguém quiser te encontrar, deixa aí seus contatos pra galera. Que, gente, a Ana é boa. Ah, obrigada, Gil. E tem meu Instagram, né? Então, que tá aí, acho que tá no seu último post, né, Ju? Uhum. Marcado eu também, viu, gente? Quem tá aí, quem tá do meu lado aí com a Ju, sigam a Ju, que a Ju tá com o Instagram dela muito legal, com muitas dicas aí. Obrigada. O programa dela. E é isso. Então, se quiserem perguntar mais, fiquem à vontade. Tudo que eu puder responder, contem aí comigo. Ah, E é obrigada, isso. Ana. Não, então, galera, ó, vamos lá. Semana que vem eu ainda não sei qual que vai ser o tema da live. Mandem lá no direct ou na caixinha de perguntas que sempre estou deixando lá pra gente conversar mais, porque eu quero sim fazer uma live toda semana para trazer mais informações, trazer conteúdos, acho que é bem legal. Se tiverem também sugestões de pessoas que eu possa convidar para conversar, mesmo que eu não conheça a pessoa, tá, gente? Pode sugerir, porque eu sou cara de pau. Eu convido as pessoas, mesmo sem conhecer, e tem sido experiências muito boas para mim e para todo mundo que assiste as lives e tal. Essa live vai ficar gravada, vai ficar disponível no meu Instagram. Depois eu vou subir lá pro canal do YouTube. Então, se quiserem também assistir depois, para anotar, fazer anotações e mandar as perguntas, né? Podem mandar as perguntas. Tem lá o grupo do WhatsApp da jornada que ainda está ativo, que eu não vou desfazer, porque tem bastante gente lá. E a Ana também tá lá, viu, gente? Ela tá escondida, mas ela tá lá. Então, se vocês Eu tiverem tô. perguntas, podem mandar lá no grupo do WhatsApp também, que a Ana tá lá e eu também. A gente quer ajudar vocês a terem uma vida mais equilibrada, a fazer melhores escolhas, para que vocês possam aí viver melhor e viver com mais saúde, tá bom? Mais uma vez, obrigada, Ana, pela sua disposição. E obrigada a todo mundo Obrigada. que acompanhou a gente, tá? Grande beijo, turma. Valeu. Obrigada. Boa noite. Boa noite.